Sejam muito bem-vindas a essa aula. As três fases da mulher adulta. Por que então que você sabe tanto e ainda não se sustenta? Essa não é uma aula para te motivar, não é uma aula para te animar. Eu costumo falar que a gasolina da motivação é muito curta, então, né, ela acaba muito rápido. Na verdade, essa é uma aula para te organizar. Se você sente que você já amadureceu, que você já entendeu muita coisa sobre si, mas ainda se percebe cansada, dispersa ou repetindo alguns padrões, isso não significa que você falhou. Isso significa que você esteja tentando viver uma fase para a qual ainda você não construiu uma base, ainda não fez o alicerce. Hoje, então, eu vou te apresentar as três fases reais da mulher adulta, não como rótulos, mas como estados internos de organização. Essas fases, elas não são lineares, nem hierárquicas. Ninguém é melhor que a outra por estar em uma fase ou em outra fase, tá? O sofrimento ele começa quando a mulher ela não sabe onde ela está. E aí ela passa a se cobrar como se estivesse em outro lugar. Então a localização interna é o primeiro passo para maturidade real. Então vamos lá para as fases. Na fase um, então, tem a mulher fragmentada. A mulher fragmentada, ela geralmente é muito responsável, sensível, inteligente, ela pensa muito, sente muito, mas ela vive espalhada por dentro. É uma desorganização interna. E aí eu vou trazer algumas características. Nessa fase tem um excesso extremo de autocobrança. O tempo todo essa mulher se cobrando. Tem muita confusão entre obrigação e desejo. Ela não sabe diferenciar se o que ela está fazendo é algo que ela deseja fazer ou é algo que ela só está repetindo porque tem que fazer, sabe? Também tem muita dificuldade de ouvir o próprio corpo. O nosso corpo ele manda sinais para a gente o tempo todo. Então, a mulher dessa fase, por exemplo, ela talvez pode estar tendo uma enxaqueca constante e ela não consegue identificar por que está tendo essa enxaqueca, essa dor de cabeça, essa dor nas costas. Então, ela não consegue ouvir o próprio corpo. E aqui também tem uma sensação constante de estar devendo algo para si. Ela não para, na verdade, porque ela não sabe onde que as coisas terminam. Aqui, o problema não é falta de força, é falta de integração. E o erro mais comum dessa fase é tentar se corrigir rápido demais. Antes, então, da gente mudar o comportamento, essa mulher ela precisa aprender a se observar sem se punir. A punição a gente vai tentando devagarinho e deixando de lado, para que a autoobservação ganhe força. Entendem? Então vamos lá. Agora a fase 2. Na fase 2 é a mulher reativa. A mulher reativa, ela já se conhece mais. Ela sabe o que ela sente, ela sabe o que ela não quer, mas ela ainda vive no impulso. Vou trazer aqui algumas características dessa mulher, que é a mulher reativa, na fase 2. Então, tem muitas oscilações emocionais. É uma mistura de emoções o tempo todo. Elas vão aparecendo de forma desregulada o tempo todo. Aqui, ela começa a interromper alguns processos, mas ela ainda tem muitas relações que drenam ela, que sugam ela. E aqui também ela repete hábitos mesmo sem sentido, só porque tinha que fazer, só porque sempre foi feito assim, na verdade, não porque tinha que fazer, e sempre desse jeito, então ela fica repetindo hábitos sem sentido nenhum. Ela toma boas decisões, mas ela não consegue sustentar essas decisões. Aqui o problema não é o escolher errado, é escolher sem regulação. E sem autorregulação, toda decisão vira esforço. E o esforço constante, ele esgota todas as nossas energias. Então essa fase, ela não pede mais disciplina, ela pede estabilidade emocional suficiente para sustentar escolhas. Na fase 3, então, é a mulher inteira. Aqui acontece a virada adulta. Não porque está tudo resolvido. Esse lugar é ideal, não existe, né? É só na nossa imaginação.
Mas, na verdade, porque existe uma organização interna suficiente, entende? Para organizar toda a vida. Vou trazer algumas características dessa fase. Aqui ela já tem limites claros, tanto limites internos quanto limites externos. Aqui ela já tem hábitos possíveis, não idealizados como nas fases anteriores. Aqui tem menos desgaste, tem mais direção, tem autonomia emocional, tem clareza nas escolhas. Essa mulher aqui, ela não depende de motivação externa. Não que motivação de vez em quando não seja bom, mas não é uma coisa que ela dependa, que ela precise disso para poder ir para a vida, desenvolver as suas coisas. Ela não vive perfeita, ela vive então coerente. Ela entende que estrutura não aperta, mas na verdade sustenta. E liderança aqui não é mandar, é conduzir a própria vida. O maior erro, então, é tentar viver como uma mulher estruturada, como uma mulher inteira, sem ter passado pela consciência e pela autorregulação, que são as fases anteriores. Isso gera culpa, cansaço e a sensação de estar sempre falhando. Cada fase, ela pede um tipo de cuidado, não um tipo de cobrança. É um outro olhar que a gente vai trazer por aqui. E aí, então, se você se identificou com alguma dessas fases, isso não é um problema, mas na verdade você pode olhar isso como um mapa. Quando a mulher ela se localiza, ela para de se violentar tentando ser quem ainda não consegue sustentar. E quando existe uma estrutura interna, a vida externa começa a responder de forma muito mais leve. Então, não é sobre acelerar a mudança. Na verdade, aqui nós estamos trazendo uma proposta de sustentar o próximo passo possível. Vamos pensar numa escada. Para eu subir as escadas, eu preciso de um degrau, outro degrau, outro degrau. Eu não consigo chegar no topo da escada sem passar pelos degraus anteriores. Então, essa é a proposta. Eu consegui estruturar uma fase para ir para a próxima fase, para a próxima fase e depois para a próxima. Entende? Então, continue me acompanhando por aqui, que eu vou trazer muito mais conteúdo para vocês aqui. E até o próximo vídeo.